Ok, senhores, sejam bem-vindos então à nossa videoaula de número 10 do curso de Física 3, onde nós vamos explorar a lei de Charles Gay-Lussac e a lei dos gases ideais. Como objetivo, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar a lei de Charles Gay-Lussac, que você seja capaz de aplicar essa lei para fazer algumas previsões e deduzir a lei dos gases perfeitos. Então, como eu gosto de fazer no começo de cada uma das minhas aulas, vou falar um pouquinho sobre essas leis, suas aplicações para a motivação do estudo, né? Para a gente entender por que se estuda esses conceitos. Então, um evento que está bastante ligado aí ao comportamento de gases ideais está disponível nesse endereço que eu estou deixando aí para vocês. Eu vou exibir em sala, vamos fazer esse experimento em sala. E, bom, esse é um caso em que a lei de Charles Gay-Lussac pode ser verificada. Nesse outro experimento que também fica disponível nesse endereço, vocês podem ver uma outra experiência, né? Você pode ver um outro evento que é explicado pela lei de Charles Gay-Lussac. Então, em sala de aula eu vou deixar isso mais claro. Então, com relação ao histórico aí dessa lei, ela foi primeiramente investigada pelo físico francês Jacques Alexandre César Charles. Ele era um entusiasta aí do balonismo, inclusive o que vocês podem ver nessa figura, nessa imagem aí é uma gravura, né, mostrando um voo de balão no qual ele participou junto com esse seu companheiro Ainer Roberts, né, balão de hidrogênio. Então ele foi o primeiro a investigar o comportamento dos gases conforme ele é descrito aí na lei do Charles Gay-Lussac, mas ele não publicou esses trabalhos, tá? Quem fez isso foi esse outro cientista, o químico francês José-Louis Gay-Lussac. Vocês estão vendo uma imagem dele aí na tela. E esse publicou os trabalhos relativos a essa lei, a qual nós vamos tratar agora. Com relação aí às leis dos gases perfeitos, que a gente vai deduzir no final, uma das aplicações delas são as transformações sofridas pelos gases que estão dentro dos balões utilizados aí tanto para reconhecimento ou para investigações atmosféricas ou mesmo para recreação, como é o caso dessa figura, né? E também é algo que os pilotos têm que se preocupar, né? Quais são as transformações que as correntes de ar vão sofrer devido a variações de temperatura e pressão. Então, essa é uma das aplicações aí das leis dos gases ideais. Também isso está bastante relacionado com as transformações que o gás oxigênio sofre dentro de um cilindro, né, de um mergulhador. Então ele tem que se preocupar com essas mudanças que esse gás vai sofrer conforme ele vai tanto atingir maiores quanto menores profundidades, né. Então são essas algumas das aplicações aí que eu queria mostrar. Elas estão bastante ligadas com as leis dos gases ideais. Então vamos a ela, vamos ver então quais seriam essas leis e deduzir a lei dos gases perfeitos. Então a gente vai começar tratando primeiro da lei de Charles Gay-Lussac, e aí na referência de número 5, que vocês podem consultar ao final dos slides, fica registrado que quando a pressão é constante, então a temperatura absoluta de uma amostra de gás de pequena massa específica, né, é proporcional ao seu volume. Tá, então a razão entre o volume e a temperatura se torna constante, ou eles são diretamente proporcionais. Quanto maior um, maior o outro. Essa outra referência, né, o autor registrou que se a pressão de uma amostra de gás for mantida constante, a sua temperatura e volume vão ser diretamente proporcionais, o que a gente pode expressar matematicamente através dessa fração. Ok? Então, gente, esse comportamento está ilustrado nessa animação. Nela que vocês podem verificar que a pressão é mantida constante porque vai estar sempre sendo o êmbolo, né, vai estar sempre sendo sujeito à força gravitacional, força-peso, devido a esses dois massores. Então, como a massa desses massores não vai mudar ao longo do processo, então a pressão sobre o êmbolo se mantém constante, né? Aí esse vínculo de Bunsen aqui vai funcionar como uma fonte de energia. Quando ele é ligado, então a temperatura do sistema aumenta, e aí vocês podem perceber que o volume aumenta na mesma proporção que está sendo registrado aqui nesse gráfico, né? Então, quando o bico é ligado, que a chama atinge aí o sistema, ela vai transferir energia, então a temperatura vai aumentar e aí o volume do sistema vai aumentar também. Quando ela é desligada, o processo inverso ocorre
Então isso mostra aí como que é a transformação expressa na lei de Charles-Gay-Lussac. Então isso também está exibido aí nessa figura, que vocês podem encontrar na referência número 1, né? Vejam que ela está ilustrando que se a temperatura for duplicada, o volume vai ser duplicado, se for triplicado, o volume é triplicado, assim sucessivamente. Então, o volume vai ser tanto maior quanto maior for a temperatura e vice-versa, né? Então, vejamos um exemplo para praticar um pouquinho esse conceito. Vamos considerar, então, esse aparato experimental que é utilizado em algumas atividades didáticas para verificar a lei de Charles-Gay-Lussac. A gente pode considerar que é uma boa aproximação, que a pressão vai se manter constante ao longo desse processo. E daí, a princípio, nessa seringa é vedada a pressão atmosférica normal. O termômetro marca 7 graus Celsius, né? O êmbolo está marcando um volume aprisionado aí de 15 centímetros cúbicos. E daí o becker vai ser aquecido e o êmbolo sobe até marcar 19 centímetros cúbicos, certo? Qual deve ser então a temperatura assinalada pelo termômetro? Então, nós vamos considerar aí que, como a pressão é constante, a gente pode aplicar a lei de Charles-Gay-Lussac, mas antes a gente tem que tomar o cuidado de converter a temperatura para Kelvin. A gente não pode utilizar graus Celsius, tá? Quando a gente estiver lidando aí com transformações de gases, tem que se fazer essa conversão. Então, 7 graus Celsius podem ser convertidos aí, somando-se a essa medida, 273 Kelvin, né? Então, vai dar 280 Kelvin. E agora sim, agora como a pressão é constante, a gente pode aplicar a lei de Charles-Gay-Lussac. Então, nós vamos considerar que como o volume é diretamente proporcional à temperatura, então a razão entre ambos é uma constante. Então, a razão entre o volume inicial e a temperatura inicial é igual à razão entre o volume final e a temperatura final. E daí a gente substitui os parâmetros, realiza as simplificações e resolve essa equação para a temperatura para encontrar que ela vai ser então de 355 kelvins. Agora nós vamos, conforme prometido, aí, deduzir a lei dos gases ideais a partir das duas leis consideradas anteriormente, né? Então, a lei de Boyle-Mariotte e a lei de Charles-Gay-Lussac. Então, nós vamos considerar aí um gás ideal sujeito a duas transformações sucessivas, uma primeira delas a pressão constante e, na sequência, uma a temperatura constante. Então, a gente quer saber qual seria a relação entre os estágios inicial e final de todo o processo, né? Então, a transformação está sendo ilustrada aí nessa figura. Percebam que numa primeira etapa, se a gente mantiver a pressão constante pelo número de massores, né? Então, a variação de volume vai ser diretamente proporcional à variação de temperatura. Então, aquecendo o sistema, o volume vai ser acrescido também, né? Na próxima etapa, o que se mantém constante vai ser a temperatura pelo bico de Bunsen, né? Aceso. E aí, vai se aumentar a pressão acrescentando-se mais massores ao êmbolo. Então, nesse segundo processo aqui, vai se mantendo a temperatura constante, então aí a pressão vai ficar inversamente, a variação da pressão vai ser inversamente proporcional à variação do volume, né? Então, aumentando-se a pressão, o volume vai diminuir, conforme a gente já viu aí na lei de Boyle-Mariotte. Na primeira etapa vai valer então a lei de Charles-Gay-Lussac. Então, na primeira etapa nós vamos considerar que a variação de volume é diretamente proporcional à variação de temperatura. E na segunda vai valer a lei de Boyle-Mariotte, então nós vamos considerar que a variação de pressão vai ser inversamente a variação de volume. Então vamos valer essas duas igualdades aqui. A gente pode eliminar o volume V1 da etapa intermediária, né, dentre essas duas equações anteriores. Então eu vou tomar aqui como ponto de partida a equação número 1. Nessa equação eu vou, a princípio, multiplicar ambos os membros pela temperatura T1. Com isso, esse membro aqui, nesse membro à direita, essas duas temperaturas vão se cancelar para produzir o volume V1, e do membro direito, né, aqui do outro lado, aqui nós vamos ter uma multiplicação de frações, então isso vai resultar nesse produto do volume inicial pela temperatura 1 dividido pela temperatura inicial. Agora nós vamos inserir esse resultado na equação 2 aqui na lei de Boyle-Mariotte para determinar o seguinte. Então, onde tiver aqui o volume V1, eu vou inserir esse resultado que a gente acabou de encontrar. Então, P1V1 vai se tornar P1 vezes essa fração. Isso vai ser igual a pressão 2, né, pressão do estágio final vezes o volume do estágio final. Bom, nesse membro à esquerda, a gente vai ter aí uma multiplicação
de frações, né? Então a gente vai multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador, para concluir que esse produto vai ser essa fração aqui. E agora, bom, agora eu posso dividir ambos os membros dessa igualdade pela temperatura do estágio intermediário 1, tá? Quando a gente fizer isso, na membro à esquerda a temperatura 1 vai se cancelar, então ela vai produzir essa fração, e no membro direito nós vamos ter esse resultado, essa fração P2V2 dividido por T1, ok? Nós vamos concluir agora considerando o seguinte, ó, como a pressão é constante na primeira etapa, então a pressão 1 é igual à pressão 0. E na segunda etapa, como a temperatura é constante, então a temperatura 1 vai ser igual à temperatura 2. Se for assim, esse resultado aqui, que a gente acabou de concluir, vai se modificar da seguinte forma. Então, onde tiver a pressão 1, nós vamos inserir a pressão 0, e onde tiver a temperatura 1, nós vamos inserir a temperatura 2. Pronto, acabamos de concluir a lei dos gases ideais, tá? Então, como qualquer processo que acontecer, né, dentre estados de equilíbrios, vai poder ser dividido em dois processos desse tipo, um primeiro a temperatura constante, um segundo a pressão constante, então essa relação que a gente acabou de concluir aqui vai valer para qualquer caso. Então, acabamos de deduzir assim o que é considerado a lei dos gases ideais, então nós acabamos de concluir que essa razão, né, é sempre constante, ou seja, o produto da pressão pelo volume é diretamente proporcional aí à temperatura, ok? Então, acho que com isso a gente encerra essa primeira aula, né? Na próxima aula nós vamos dar sequência. Procure-me nos horários de atendimento, fique atentos ao Moodle, as listas de exercício do Moodle, e muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.